ao vivo, Instagram, YouTube, posteriormente Facebook. E se você está chegando na reprise, aproveite para ver a live enquanto ainda é tempo. E o tema da live de hoje é os principais problemas encontrados pelos enfermeiros durante a sua carreira, durante a sua trajetória. Eu recebi muitos questionamentos dos enfermeiros, muitas perguntas, e eu até fiz um questionário para saber qual o principal empecilho que os enfermeiros têm nas carreiras, né? Que nós temos, que eu também já tive, que tenho também. E o Instagram pausou e voltou. Deixa eu só consertar aqui o celular. Os principais empecilhos que os enfermeiros têm. Então, deu o tema da live de hoje. Que o tema da live de hoje é os principais obstáculos, os principais desafios da carreira dos enfermeiros. Então, aqui é Patrick, para você que ainda não me conhece, estou nas mídias sociais Enfermeiro de Valor com Patrick Oliveira. E nesse mês de abril até início de maio, então são aí mais ou menos 20 dias, hoje é dia 13 de abril, até a primeira semana de maio, vou trazer conteúdos aqui que vão virar um plano, eu espero, se assim você, enfermeiro ou enfermeira, ficar atento aí nesses dias de lives, acompanhar, registrar. Eu vou trazer um plano para que qualquer enfermeiro, em qualquer área, possa aplicar e espero que traga mais valorização, realização e melhores remunerações para você. Com certeza, se você aplicar, vai trazer resultado, assim como já aconteceu comigo e muitos outros enfermeiros que eu já acompanhei, que eu já ajudei direta e indiretamente. Então, você pode também ajudar disponibilizando essa live para outros enfermeiros, compartilhando, deixando um like aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, porque a plataforma vai entender, olha, se tem like é porque faz sentido, vai te mostrar mais conteúdos e também vai me dizer que esse conteúdo faz sentido e assim eu vou saber quais conteúdos priorizar. E sobre os principais problemas, eu digo que todos temos problemas nas nossas carreiras e os enfermeiros têm problemas peculiares. E eu quero dizer que dos principais problemas que eu recebi foram 103 respostas na pesquisa que eu fiz com os enfermeiros, perguntando quais seus principais problemas, quais seus principais desejos, né? Inclusive a próxima live, que é quinta-feira, dia 15, vai ser sobre os desejos e como encurtar o caminho para conseguir esses desejos, né? Quais as dicas que eu dou, que eu já utilizei, que já funcionou comigo, para que você possa aplicar na sua carreira e ter mais realização, mais remuneração, espero, e claro, mais valorização. Se você me conhece, você sabe que, apesar de eu torcer para a valorização da categoria, eu só acredito de forma tangível e palpável na autovalorização, onde cada enfermeiro busca a sua valorização e, como consequência, ajuda na valorização da categoria e, de preferência, de outras formas também pode ajudar na valorização da categoria. O fato é que é só individualmente que essa valorização ela pode ser atingível, pelo menos nessa nossa geração, pelo menos pelo histórico que a gente tem, né? Eu tenho 11 anos de profissão e até hoje eu nunca vi acontecer de forma externa. Então, por isso que, como não só por eu ter conseguido de forma particular, né, de forma individualista, não no sentido egoísta, mas individualista no sentido de essência do indivíduo mesmo, que eu sempre prego aqui, né? Essência de enfermeira, essência de enfermeiro que você tem que ter. E não quer dizer que a gente não tem problemas mesmo assim, né? Toda a minha trajetória foi resolvendo problemas. De todos esses, eu trouxe até uma lista aqui, ó. No Instagram vai aparecer ao contrário, eu acredito, mas aqui no YouTube não.
YouTube e Facebook dá para ver. Eu trouxe os 10 principais obstáculos que os enfermeiros encontram, e eu listei aqui o que são os principais, porque foram 103 respostas, né? Só que eu percebi um padrão, eles se repetem, a maioria, e eu trouxe aqui os principais. Não quero colocar por ordem, mas eu trouxe 10 aí a ordem, você que vai ver em qual ordem isso afeta na sua carreira, na sua profissão. O fato é que todos já interferiram na minha carreira de alguma forma, e por isso que eu achei interessante. Não é à toa que eles se repetiram no formulário. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que meus 11 anos até agora de carreira na enfermagem, de carreira na área da saúde, desde assistência até gestão, foram basicamente de obstáculos, basicamente de problemas. E a cereja do bolo que eu vi aí é que o problema ele passa a ser a sua solução, ou seja, o principal problema que você tem é o que vai te deixar mais forte para vencer desafios e para fazer com que os seus desafios virem seu autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal nada mais é do que você resolver desafios, porém tem que ser de forma estratégica, tem que ser de forma organizada, para você não ficar multitarefa e muito menos evoluir para uma doença, né? Para um burnout, como já aconteceu comigo lá em 2013, se não me engano, ou evoluir para a depressão, que é o que acontece muito na enfermagem. Então é importante tomar cuidado. E até 2020, né? Até final de 2020, foi quando eu fiz meu exercício de valores, eu percebi que uma das formas de você sair dos principais problemas é, primeiro, você fazer um exercício de valores e priorizar os problemas e as coisas que você faz. E assim, naturalmente, eles ficam mais leves. E lembrando, se você ainda não deixou um like, deixa o like, compartilhe e deixa um comentário também aí. Dos problemas, dos obstáculos e das principais reclamações, digamos assim, que os enfermeiros trazem aqui, que já aconteceu comigo também, com certeza pode acontecer com você. Primeiro obstáculo, digamos assim, dificuldade, família. Aí você pode dizer, Patrick, mas família não é um bem tão precioso, por que é um problema? Ou então, por que está em primeiro? Eu não quero dizer que é em primeiro lugar no sentido de problema, mas no sentido de importância. Então, não necessariamente tem que ser um problema, mas dependendo do valor que você coloca, a família pode interferir sim na sua carreira profissional. De acordo com o questionário que eu recebi, a maioria é porque tem que cuidar da família, tem que dar atenção para a família, tem que dar atenção para o marido, tem que dar atenção para a esposa, tem que dar atenção principalmente para os filhos, tem que cuidar de alguém da família e, consequentemente, a família acaba sendo um empecilho, dependendo do ponto de vista, de novo, depende de cada um, mas acaba sendo, dependendo da forma que você alinha, um problema, porque se a família não compra a sua ideia, se a família não está alinhada com os seus sacrifícios, né? Com o que você deve fazer, como por exemplo viagens, como por exemplo trabalhar 2, 3 turnos de trabalho, isso pode sim ser um problema no seu relacionamento e família como um todo, né? Pais, cônjuges, filhos e agregados e dependentes. Então a primeira solução que eu vejo e que me ajudou principalmente de um ano para cá foi alinhar primeiramente os valores que você tem. Por exemplo, vamos supor que um dos seus valores é família e o seu principal, inclusive, é família. E o trabalho vem em segundo ou terceiro lugar. Vamos supor que você tenha 2, 3 valores que você não abre mão. Se família está em primeiro lugar e trabalho fica em segundo ou terceiro lugar, ou você tem que encontrar um trabalho ou desenvolver um meio de ficar mais tempo com a sua família, ou você tem que estipular um prazo ou conversar bem com a sua família para dizer, olha, eu quero fazer essa migração, isso vai acontecer
se tudo der certo, e envolver mais, de alguma forma, transparência e diálogo com sua família. E, claro, dentro dos seus valores, priorizar o quanto antes, e de preferência com um plano. Por isso que até o final desses dias de live eu vou trazer um plano. Na verdade, todos os dias eles serão a composição de um plano. E no final eu vou trazer um resumo do que eu sugiro para que você faça, né? Para que você execute, ou no mínimo para que você planeje a sua transição, a sua melhoria de carreira, que nesses dias vamos ter muitos conteúdos nesse sentido, e você tem a oportunidade de deixar seu comentário aqui para dizer qual desses que eu falei, eu vou falar, são o seu maior empecilho, e deixa sua dúvida, pergunta, enfim, e quem sabe não, provavelmente nas outras lives, dependendo do dia que você deixar o comentário, eu já vou trazer também como resposta à sua dúvida, pergunta, comentário, enfim, eu vou inserir dentro do conteúdo da live. Segundo, experiência. Muita gente colocou que um dos principais empecilhos é a falta de experiência. O que eu te digo? Se esse é, ou já foi, ou pode ser um problema para você. Experiência, na verdade, não conta tanto para o seu crescimento de carreira. Experiência vai ajudar eventualmente nas questões técnicas ali, que claro que são importantes, mas para o crescimento, para as oportunidades, mais valem as competências. Então, para você que sofre, já sofreu ou pode sofrer com a falta de experiência, eu sugiro você fortalecer as suas competências. E quais são suas competências? São suas principais características. Inclusive, no meu primeiro emprego, que eu fui contratado como enfermeiro de UTI, eu tinha zero experiência em UTI e fui contratado por competência. Que competências que eu tinha então? Sendo que eu tinha recém saído da faculdade, nunca tinha trabalhado. As minhas competências foram as características que eu demonstrei no momento da reunião. E aí depois a gerente de enfermagem me falou que eu fui contratado por competência, ou seja, as características que foram expostas naquele momento. Terceiro, antes de falar do terceiro, vou ver o que a Elisete falou. A Elisete falou assim: é verdade, sou formada há 8 anos e aqui na minha cidade nunca arrumei nada. Já tive a oportunidade de trabalhar fora, mas não fui devido à família. Então, você já exemplificou os dois primeiros, né, Elisete? Por conta do seu valor que é família, você não se colocou à disposição para se deslocar para a nova cidade, enfim. Então, o fato que você teve a oportunidade, mas por conta de um valor você não foi. Então, o que eu sugiro é que você redesenhe conforme seus valores, para que você encontre oportunidade onde ficar melhor para você, né? E o que mais pode te ajudar são suas competências, porque se você valoriza a família, coloca a família em primeiro lugar, você pode usar isso como uma energia, como um combustível, como uma motivação para você entregar ainda melhor onde você tiver oportunidade, para você gerar ainda mais valor na primeira oportunidade que você tiver, porque se você trabalha próximo da sua família, valorizando a sua família, você provavelmente vai ter mais motivos, né? Vai ter mais energia, vai ter muito mais prazer nesse novo trabalho, em gerar valor, e assim você vai entregar muito mais do que o que é esperado. E é através dessa técnica de geração de valor, quanto mais você entrega, mais você recebe, que você vai ter suas melhores remunerações, porque quanto mais você gera valor, mais você ganha. Você vai ter suas realizações e conseguir, talvez, a autovalorização, ou seja, quando você constrói os seus valores, quando você constrói a sua referência e o tanto que você vale. Terceiro, dinheiro. Para muita gente, o dinheiro é um problema na carreira. E pela falta do dinheiro, ou por querer dinheiro, acaba se submetendo a mais horas de trabalho para compensar aquela falta de dinheiro, ou às vezes porque não tem dinheiro para investir, para empreender, para trabalhar de forma autônoma. E o fato é que é o seguinte, o dinheiro ele é problema para a maioria
dos brasileiros hoje. Então tem que passar a ser sua solução. Mas como assim, Patrick? O dinheiro passar a ser, a falta de dinheiro passar a ser a solução? Falta de dinheiro deve passar a ser um objetivo para você construir sua carreira de tal forma que você tenha sua autovalorização, autorrealização e melhores remunerações através de um plano. Tem como fazer isso? Não dá para eu falar um plano aqui hoje nessa primeira aula, porque hoje está sendo só para falar dos principais obstáculos. Só que eu vou falar pelo menos uma dica geral, digamos assim, uma dica macro para cada obstáculo desse, para você já começar a refletir no mínimo e quem sabe aplicar agora. E no decorrer das outras lives eu vou falar dos principais desejos e dicas simples, né? Não fáceis, porém simples, de como enfermeiros comuns podem dar o primeiro passo em busca desse desejo profissional. Por isso que a primeira live é falando sobre os principais obstáculos que os enfermeiros têm, que eu já tive, que os 103 enfermeiros que responderam ao questionário têm, porque pode ser um obstáculo que você tem, como foi no caso da Elisete, que comentou agora no Facebook. E eu percebi que dá, por isso que eu tirei só 10. De 103 problemas que os enfermeiros colocaram, eu coloquei os 10 que a maioria tem. E dinheiro é um problema para todo mundo, então não pode ser obstáculo para você deixar de alimentar a sua ideia, deixar de germinar aquela semente que você plantou do seu futuro consultório, por exemplo, da sua carreira autônoma, dos seus tipos de atendimento. E aí tem que passar a ser uma solução mesmo. Se você tem problema de dinheiro, aí é que você tem que buscar mesmo solução para isso. E não é necessariamente trabalhando mais. Pode ser trabalhando de forma estratégica, alinhado com seus valores. A próxima aula vai ser para quem tem esse tipo de problema. A Neuza falou aqui, ó, no Facebook. Estamos em pandemia e oportunidades não estão tendo. De fato, a pandemia canalizou, né, para a atenção terciária, para a atenção para a área mais complexa. E ainda assim, ainda tem oportunidades em UTI, por exemplo, em hospital. E eu acho que agora vai ter uma virada de chave, Neuza, para a conscientização da população em relação à prevenção da saúde. Então eu acredito que vai haver uma democratização e uma diluição das oportunidades para os enfermeiros. E você pode aproveitar essa pandemia, mesmo sem ter uma oportunidade prática agora, primeiro para não desistir. Se você tem alguma ideia, busca alguma contratação, que continue. Fortalecendo de novo as suas competências, que não é necessariamente experiência, pelo contrário, competências são características que você tem na essência, mesmo que você ainda não tenha experiência. Então você já pode fazer um exercício de encontrar um problema para resolver, uma solução para você gerar, fazer exercício dos seus valores, encontrar problemas que possam valorizar o que você tem na essência, e isso vai ficar mais fácil para você se expor numa seleção, por exemplo. Se você encontra um hospital, ou uma clínica, ou uma comunidade, né, ou pacientes que valorizam o que você pode entregar, o que você pensou, e que você também valoriza o problema que eles têm, né, que tem a ver com o exercício, com a sua essência na enfermagem, com a sua essência de enfermeiro, de enfermeira, isso vai ficar mais simples. Então, em meio a tanta complexidade, em meio a tanta confusão, a chave é a simplicidade. Qual a coisa mais simples que você pode fazer de grande valor e que pode te trazer oportunidade? Pensa sempre na técnica de geração de valor. Outro, concorrência. Concorrência eu coloquei aqui número 4. E de novo, não é sequência de ordem não, tá? Mas é uma forma de organizar. Pode até ser que seja para você ir essa ordem, enfim, mas eu não me preocupei tanto com a ordem, sim com os problemas. Concorrência. Por que isso acontece? 80% dos enfermeiros, no mínimo, e pode ser até mais, pode ser que chegue até 90% dos enfermeiros, está na área terciária, secundária e terciária, ou seja, nos hospitais. E segundo a lei da oferta e procura, né, se a maioria vai para um lugar só, a tendência é de ter como consequência uma desvalorização salarial.
Porque quanto maior a oferta de um tipo de serviço, ou seja, quanto maior a oferta da mão de obra de enfermeiros, menor vai ser a procura por enfermeiros, porque a oferta é grande e assim, consequentemente, o salário diminui, a saturação aumenta e as oportunidades diminuem. Esse é um problema latente, por quê? O que ele diz? Diz que a maioria está indo para o mesmo local. Então, duas dicas que eu dou para o problema da concorrência. Primeiro, é que se você for com a manada, se você for para a maioria, se você for para a rede hospitalar, você vai, não tem nada de errado em você ir para a concorrência, mas você deve se destacar da concorrência através das suas competências, através da sua essência. É a sua essência que vai te destacar. Pode ter certeza que a maioria que está ali na média não tem muito ali a sua essência. A maioria dos enfermeiros trabalham de forma automática, mecânica. Desculpe a franqueza, mas eu já liderei dezenas de enfermeiros, centenas de enfermeiros indiretamente, e dá para perceber isso. Então é simples você crescer em meio à concorrência. É fácil? Não, mas é bem mais simples do que parece. E aí, em meio à concorrência, você ganha duas vezes, porque você fortalece o seu autodesenvolvimento, né, os seus valores, a sua essência. Com isso, você se diferencia e assim você tem mais reconhecimento. E, de novo, através das coisas simples, porque a maioria não quer entregar mais do que o que é esperado. Não por maldade, não quer porque não tem tempo. Os enfermeiros andam saturados, sobrecarregados e, em muitas das vezes, por não terem um propósito maior, por não terem uma essência e, claro, também muito por conta da demanda de trabalho, do que é colocado nas mãos ali do enfermeiro de tanta responsabilidade, principalmente na atenção terciária. Agora, se você destaca as suas competências, se a instituição vê ali qual é a sua essência, quais são as suas competências, grande chance de você ser direcionado para o que você é melhor. E assim, consequentemente, sem rejeição, né, sem você se demonstrar de forma reativa, mas sim como consequência, uma vez que você fortalece as suas competências, as chances são de, por atração, você ser encaminhado para onde você tem mais habilidade. Pode ser que leve um tempo, ou não, mas o importante é você ter esse norte. Outro, idade. Idade eu coloquei aqui como quinto. Pode ser idade avançada ou pouca idade. Eu digo que nenhum desses é problema, por quê? Das vezes que eu já fiz seleção, eu nunca coloquei problema idade para o colaborador. Já contratei técnicos, já contratei enfermeiros com mais de 50 e tem gente que fala que com menos de 40, com mais de 40 não se contrata. Não vejo que isso é um problema. Dois exemplos. O primeiro foi o meu, que quando eu comecei, eu tinha pouca idade, eu tinha 22 anos e não tinha experiência nenhuma, mas tinha competência e tinha energia. E o contrário também é equivalente. Quem tem muita idade, mesmo que não tenha experiência prática naquela área específica, mas tende a ter mais competências, tende a ter mais experiência e tende a ter mais sabedoria. E é aí que você se fortalece com a sabedoria que você tem, com a experiência e com as competências adquiridas. Florence começou com 30 e tantos anos, se não me engano, 34, da idade que eu tenho hoje. Hoje já tenho 11 anos de experiência e ela começou com 34. Né? Então, a carreira dela foi curta, mas você pode colocar intensidade. Então, não pode ser problema. O que mais importa é a sua essência e não a sua idade. Outro, incapacidade. Incapacidade. Foi bem colocado na pesquisa. Eu também já senti isso, de não ser capaz de alguma coisa. E o fato é o seguinte: geralmente, para um novo desafio, você não vai estar pronto. Você só tem que estar preparado ou preparada, mas pronto não. Porque se é um novo desafio, se você está aumentando ali a sua área de atuação, se você está crescendo na carreira, provavelmente você não vai saber o que fazer. Então isso não deve ser um problema. Você deve sempre lembrar de fortalecer as competências e a capacidade
depois que você encontrou um problema, depois que você encontrou um norte, um propósito, e aí, depois que você sabe a solução que você precisa gerar, aí é que você vai buscar entendimento, e claro, deve ser dentro dos seus valores, deve ser dentro de um segmento que você escolheu, que você tem alguma afinidade, algum domínio, e isso vai facilitar. É fácil? Fácil não, mas é mais simples do que parece. Então, esse preconceito, né, essa crença limitante de não ter capacidade, quem empreende, por exemplo, a maioria das pessoas que assumem desafios, que crescem, que empreendem, que sobem degraus de carreira, geralmente não tem a capacidade toda do que vem pela frente. Porque se você ainda não assumiu o desafio, como que você vai saber se você tem a capacidade ou não? Você nunca vai ter essa certeza. Você deve ter a confiança de que você vai buscar a solução. E você sempre cresce gradativo. Então você não precisa preocupar de ser uma coisa impossível, não. Primeiro que eu acredito que Deus não dá um fardo que a gente não consiga carregar. E segundo, pelo andar da carruagem mesmo, né? Pelo ambiente, pela ambientação, você não vai, ninguém vai te dar uma promoção ou vai te oferecer um desafio que acha que você não tem capacidade. Então por que você vai achar que não tem? Então esse preconceito é uma crença limitante, é um alto preconceito. Vou tomar uma água aqui, lubrificar a garganta, tem falado demais. E esse alto preconceito da incapacidade é uma das maiores crenças limitantes, porque você não precisa saber. E agora o próximo. Oportunidade. Ah, Patrick, mas é porque não tem oportunidade. Se você for esperar por oportunidade, pensa bem, é muita sorte pintar uma oportunidade. Porque, né, olha estatisticamente as chances de ter uma oportunidade de mão beijada para você. As chances são poucas. Agora, quando você cria oportunidade, quando você faz o estudo de autorresponsabilidade, não é de culpa não, mas é de responsabilidade no sentido, para que você fez enfermagem, para que a enfermagem existe, quais são todas as oportunidades dentro da amplitude da enfermagem integral e holística, né, de toda a área da saúde, como que você pode encontrar problemas para resolver, soluções para gerar. Depois fazer um exercício de valores, né, autovalorização, colocar os seus principais valores em hierarquia e depois disso você começar a procurar. No mínimo você vai delimitar ali uma área mais frutífera para você. Porque se você já sabe o que você valoriza, que você vai ter mais energia fazendo aquilo, e se você encontra um desafio que pode valorizar aquilo que você valoriza, e ou vice-versa, por exemplo, você valoriza trabalhar com pessoas e tem um hospital que é de médio e grande porte que eventualmente vai precisar de liderança. Você já precisa entrar num cargo de liderança? Não. Mas você pode entrar na primeira oportunidade que tiver, na supervisão, mas você já tem na sua essência ali que aquela instituição, por exemplo, valoriza humanização, valoriza trabalho em equipe e valoriza desafios. E esses valores são exatamente os seus valores. Então você com certeza vai agregar isso às suas competências, aos seus valores e vai levar mais energia até na sua seleção. E assim é uma forma de você criar oportunidade. Você cria oportunidade primeiro na sua mente, pensando que você é capaz, pensando que não tem concorrência para o seu estilo específico, para a sua essência. Você é uma pessoa única. Então não tem concorrência para você. Pode ter muita gente no mesmo cargo que você, mas você tem uma essência única e é isso que você deve fortalecer. Sua mensagem é única, sua digital é única, tudo é único. E com isso, com o seu jeito de liderar, o seu jeito de falar, o seu jeito de trabalhar, você pode ir canalizando isso através da melhoria das suas competências, dos seus valores, e lá dentro, aí sim, outras oportunidades vão aparecer conforme a sua característica.
Claro que você vai ter que ir se desenvolvendo, né? Você vai olhando ali os desafios, você fala, para eu chegar nesse desafio, como é que eu posso me autodesafiar, né? Para eu chegar nesse novo cargo, o que eu tenho que fazer hoje? E isso nenhum concorrente vai estar fazendo igual você, né? Você tem o domínio sobre a sua carreira, sobre os seus pensamentos, sobre... Então, é nisso que você cresce. A Neuza falou, excelente resposta. Se faz sentido, que bom, Neuza. Então, a oportunidade é você que cria. Outro obstáculo que eu recebi muito é esse aqui, ó, o 8. Falta de foco, falta de direção e falta de objetivos. Por que que isso acontece? Pela quantidade de informações que a gente tem, pela quantidade de desafios, pela quantidade de vagas. Quando fala, não tem vaga na enfermagem, acaba que tem, porque a rotatividade existe. Agora, para pequenas vagas, tem muitas concorrências e acaba que parece que ela não existe, mas tem. E o problema é, se você não tem direção, se você não tem foco, não tem objetivo, isso vira uma confusão. E como fazer para resolver essa falta de foco, essa falta de direção, essa falta de objetivo? É com um exercício simples que é a sua meta maior. Muita gente fala de propósito, mas às vezes eu evito falar propósito porque pode parecer uma coisa muito difícil, muito utópica. E propósito, cada um, né? Cada um tem uma peculiaridade para ele. Talvez você demore para encontrar. E talvez você tenha que mudar. Inclusive, se você quiser uma dica, deixa eu ver se eu estou com um livro aqui. Não está aqui agora, mas eu sugiro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, uma coisa assim. Mas é Uma Vida com Propósitos. E independente do livro, o que eu sugiro é você, para ter mais foco, para ter direção, para ter objetivo, é você imaginar o que você espera mais ou menos para você como rota, como meta a longo prazo. A longo prazo quando, Patrick? 5, 10 anos. Você fazendo esse exercício, com certeza você vai ter mais clareza, ou pelo menos menos confusão, agora em curto prazo, para você tomar melhores decisões, para que as suas ações sejam congruentes. O que quer dizer ações congruentes? Quer dizer que você está agindo conforme a sua rota maior, o seu objetivo maior. Assim, as suas metas de curto e médio prazo serão mais palpáveis, né? E você vai ter mais energia, ou seja, vai ter mais motivo para a ação. Por isso que fala motivação. É você ter motivo para a ação. A Elisete falou, para mim só aparece no curso, para mim só aparece vaga de técnico, só que não tem o curso de técnico. E às vezes fico pensando em fazer um. É uma coisa muito peculiar, Elisete. Mas de novo, a questão de foco, direção e objetivo. Se o seu objetivo é ser enfermeira, você tem que, ao meu ver, eu penso assim, você tem que traçar estratégias como enfermeira para você conseguir. Não tem nada contra o técnico, mas se você fez enfermeira é porque você quer ser enfermeira, assim eu acredito. E talvez seja mais energia você fazer técnico. Talvez seja mais simples, se assim é o seu propósito, você moldar a sua carreira, se modelar. Eu sugiro a modelagem, né? Que é você se espelhar em outros enfermeiros, não é copiar, mas sim se espelhar. Então, o problema para a falta de foco é ter um norte, ter uma rota e, se você assim quiser, um propósito. O próximo é saturação. Saturação tem um pouco a ver com concorrência. Saturação é o seguinte, a maioria dos enfermeiros vai com a manada. Será que o propósito da maioria é mesmo trabalhar na área terciária e é mesmo trabalhar em hospital? Não sei por quê. Segundo a essência da enfermagem, é levar saúde e bem-estar para a população. E a população não está só nos hospitais, mas pelo contrário, a maioria da população está fora do hospital.
Eu acho que isso tem mais a ver com a percepção de saúde e doença, de tratar mais a doença e enxergar a enfermagem como cuidado com a doença do que cuidado com a saúde. Então, o problema da saturação é você pensar diferente da manada, diferente da maioria e pensar na sua essência, mesmo que a sua essência esteja lá onde a maioria está, mas uma vez que você tenha certeza que é de acordo com a sua essência, vai ficar melhor. Você vai ter mais clareza, vai ter mais energia, vai ter mais desenvoltura, vai ter mais competências para os desafios. A Neuza falou, muitas vezes as oportunidades são dadas por cartas marcadas. Seria o caso do QI, né, Neuza? Olha, pode ser que isso aconteça em muitas vezes, tá, Neuza? Mas eu não sei se é a maioria, não. As coisas têm mudado. Eu posso falar por mim. Eu fui coordenador de enfermagem e gerente muitos anos. Fiz muitas contratações e muitas demissões também. E basicamente eu nunca trabalhei por QI. Eu recebia indicação, mas quem vinha de indicação passava pela seleção da mesma forma. Não tem problema você receber uma indicação. Na verdade, pode ser até bom, né? Por isso que os RHs divulgam vagas. As vagas são divulgadas para as pessoas indicarem para as outras mesmo. Agora, o que não pode é essa indicação ser um pré-requisito, né, para a contratação, ser o QI. Isso não. Então, sempre eu busquei a justiça nesse sentido. Claro que a gente nunca é perfeito, mas eu sempre busquei por competência e sempre tive sucesso nesse tipo de contratação. E eu digo que a maioria dos RHs, se não estão pensando nisso, vão pensar, porque hoje a sustentabilidade ela só existe quando tem pessoas comprometidas, quando tem pessoas competentes, quando é por competência. Quando é por indicação, não fica sustentável, então não dura muito tempo. Então não pensa assim não, tá? Pode acontecer, pode, mas sugiro você tirar essa crença de que isso acontece sempre, porque senão você vai achar que isso sempre acontece e que porque você não conhece ninguém, você nunca vai ser contratado. Então, você tem que lutar com as armas que você tem. 10º, medo. Por que acontece o medo? Medo pode ser de muitas coisas. Medo de perder a família, medo de errar porque não tem experiência, medo de não ter dinheiro, medo da concorrência, medo da idade porque está acima, está abaixo, medo de não ser capaz, medo de não ter oportunidade e aí você trava, medo porque não tem foco, direção, medo da saturação, medo de tudo. Agora, eu acho que a causa raiz mesmo do medo é porque é muita informação, são muitas possibilidades, é muita coisa e você não tem nada tangível e palpável para fazer, não tem clareza. E a falta de clareza te paralisa e como você não tem resultado, você tem medo da ausência do seu resultado, você tem medo da sua situação atual. E não é nem muito no futuro ou médio, longo prazo. É medo da situação atual pela paralisação, pela falta de clareza. Por isso que um dos motivos dessas lives aqui que eu estou fazendo agora está sendo só um esquenta. Quinta-feira tem sobre os principais desejos, né? Hoje foi sobre os principais problemas. E da semana que vem em diante eu vou aprofundar em como o enfermeiro sai da zona de desvalorização para a zona de valorização. Como que ele pode fazer, qual é o plano. Então me acompanhe aí nesses dias que a gente vai falar sobre esse plano. E por hoje é isso. Se faz sentido para você, deixa like, comenta, compartilhe com outros colegas também. E já deixa o convite toda terça e quinta. Próxima quinta-feira tem de novo, 20 horas e 10 minutos. Sempre 20 horas e 10 minutos aqui. Nesse mês, segunda quinzena de abril, início de maio, eu vou falar sobre um plano para os enfermeiros terem mais valorização, realização e melhores remunerações. Ok? Então é isso. Um abraço e até a próxima live. Tchau.